O Concorde é um avião comercial supersônico de passageiros que foi produzido entre abril de 1965 e o final de 1978 pelo consórcio formado pela britânica British Aircraft Corporation e a francesa Aerospatiale. Seus voos comerciais começaram em 21 de janeiro de 1976 e terminaram em 24 de outubro de 2003, tendo sido operado apenas pelas companhias British Airways e Air France. No final da década de 1950, era de interesse das agências americanas, francesa, inglesa e soviética a criação de uma aeronave supersônica de transporte de passageiros. Cada um desses países possuía seu próprio projeto, porém no começo da década de 1960, devido aos enormes custos demandados, os governos da Inglaterra e França decidiram juntar forças. Em 25 de outubro de 1962, assinaram um tratado que criou o consórcio franco-britânico e tornou possível o desenvolvimento do projeto e produção da aeronave. No início, o Concorde tinha cerca de 100 pedidos das companhias mais importantes do mundo, além da Air France, Pan Am e BOAC, atual British Airways, que eram as companhias lançadoras do tipo. A Japan Airlines, Lufthansa, American Airlines, Qantas e TWA também manifestaram interesse de compra. A construção do primeiro protótipo francês número 001 começou em abril de 1965 pela Aerospatiale, em Toulouse, França, e foi concluída em 11 de dezembro de 1967. Após 15 meses de teste em solo, decolou para seu primeiro voo em 2 de março de 1969. O segundo protótipo número 002 foi construído pela BAC em Filton, Inglaterra, e decolou para seu primeiro voo um mês depois, em 9 de abril de 1969. O protótipo número 001 foi o primeiro a atingir em 1º de outubro de 1969 a velocidade transônica Mach 1, aproximadamente 1.100 km por hora, a altitude operacional. Em 4 de novembro de 1970, atingiu a velocidade supersônica Mach 2, aproximadamente 2.200 km por hora. Em 4 de setembro de 1971, o Concorde começou a sua série de voos de demonstração em uma turnê mundial, inclusive inaugurando o Aeroporto Internacional de Dallas em 1973, quando a aeronave visitou os Estados Unidos. Estes voos de demonstração fizeram com que a aeronave acumulasse 60 pedidos de compra. Entretanto, uma avalanche de cancelamentos ocorreu devido a uma conjunção de vários fatores, como a crise do petróleo dos anos 1970, dificuldades financeiras por parte dos parceiros das companhias aéreas, a queda do concorrente russo do Concorde, o Tupolev Tu-144, e alegados problemas ambientais, como o elevado ruído ao ultrapassar a barreira do som e poluição atmosférica. No final, apenas Air France e British Airways restaram como compradoras. Ambas as companhias europeias realizaram uma série de voos testes e voos de demonstração ao redor do globo, a partir do ano de 1974, quando recordes aeronáuticos foram estabelecidos e até hoje não superados. No total foram 5.070 horas voadas com os 6 primeiros modelos do Concorde, que não foram utilizados comercialmente, sendo 1.619 horas de testes em voo supersônico. O Concorde tinha um nariz que se inclinava durante a aterrissagem, para uma melhor visibilidade da pista. Em 21 de janeiro de 1976, o Concorde iniciou voos comerciais, ligando Paris ao Rio de Janeiro, com uma escala em Dakar. Voar no Concorde era uma experiência única, tendo uma velocidade de cruzeiro em torno de 2,5 vezes a de qualquer aeronave de passageiros. 1.150 nós contra 450 nós,
sendo 1.292 nós o recorde em 19 de dezembro de 1985. Ele foi capaz de um feito memorável. Um Concorde e um Boeing 747 da Air France decolaram ao mesmo tempo, o Concorde de Boston e o Boeing 747 de Paris. O Concorde chegou em Paris, ficou 1 hora no solo e retornou a Boston, pousando 11 minutos antes do Boeing 747. Em 25 de julho de 2000, uma das unidades da Air France, voo Air France 4590, teve um acidente fatal, causado por uma peça de um DC-10 da Continental Airlines, que se soltará na pista minutos antes da decolagem do Concorde. Este acidente levou à paralisação de toda a frota francesa e britânica. É considerado como a principal causa do fim dos voos do Concorde. Após o acidente, o Concorde sofreu algumas modificações, retornando ao transporte comercial de passageiros em novembro de 2001, meses antes do retorno comercial. Foi realizado o primeiro voo experimental com passageiros em 17 de julho de 2001. Uma aeronave da British Airways decolou do aeroporto de Heathrow por volta das 14h20, horário local. Sobrevoou o Atlântico e retornou à Grã-Bretanha, quando estava sobre o sudoeste da Islândia, pousando em uma base aérea em Oxfordshire. O voo teve como objetivo simular uma viagem para Nova York, demonstrando que a aeronave estava em condições seguras de voo depois das modificações técnicas. A velocidade chegou a 1.350 milhas por hora, 2.200 km por hora, e a altitude chegou a 60.000 pés, 18.000 metros. O tempo total de voo foi de 3 horas e 20 e estavam a bordo autoridades da aviação civil e da British Airways. Tipo/missão: avião comercial turbojato supersônico. País de origem: Reino Unido e França. Período de produção: de 1965 a 1978. Quantidade produzida: 20. Primeiro voo: 2 de março de 1969. Introduzido em 21 de janeiro de 1979. Aposentado em 23 de novembro de 2003. Tripulação: piloto, copiloto e engenheiro de voo. Passageiros: 92 a 120. Comprimento: 61,66 metros. Envergadura: 25,6 metros. Altura: 12,2 metros. Área das asas: 358,25 metros quadrados. Velocidade máxima: 2.179 km por hora ou 1.180 nós. Velocidade de cruzeiro: 2.158 km por hora ou 1.160 nós. Velocidade máxima em Mach 2,04. Alcance: 7.222,8 km ou 4.490 milhas. Teto máximo: 18.300 metros ou 60.000 pés. Razão de subida: 25,41 metros por segundo.